Olá, hoje nós iremos falar um pouquinho daquilo que nós aprendemos da teoria das relações humanas com o nosso professor Rodrigo Miranda. A teoria das relações humanas é um conjunto de teorias administrativas que ganharam força com a Grande Depressão criada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Essas teorias criaram novas perspectivas para a administração, visto que buscavam conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Até então, o trabalhador era tratado de forma mecânica, como vimos na teoria clássica e científica. Com os novos estudos, o foco mudou e do homo economicus, o trabalhador, passou a ser visto como homo socialis. A partir de então, que começa a se pensar na participação dos funcionários na tomada de decisão e na disponibilização das informações acerca da empresa a qual eles trabalhavam. As experiências de Hawthorne. É isso aí. Tá. Beleza. As experiências de Hawthorne tiveram grande importância para a escola das relações humanas, uma vez que as conclusões oriundas dos resultados das experiências delinearam o conceito que embasaram os desenvolvimentos dos princípios da escola. Bom, vou falar um pouquinho aí do que foi esses estudos de Hawthorne. Os estudos de Hawthorne tiveram início com base numa pesquisa que se realizou entre 1924 e 1927 na empresa Western Electric Company, fabricante de equipamentos telefônicos localizada em Hawthorne, Chicago. O objetivo era resolver problemas comportamentais e de queda de produtividade. Inicialmente, as pesquisas foram realizadas pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. E tinha como foco verificar a influência da iluminação sobre a produtividade do ambiente de trabalho. Os estudos estavam baseados no pressuposto da Escola da Administração Científica, de que a eficiência e a produtividade dos operários poderiam ser estimuladas científica e tecnicamente. Então, se baseando nas orientações de Taylor e seus sucessores, acreditavam-se que a eficiência dos trabalhadores dentro das fábricas estavam diretamente vinculadas a 3 fatores básicos. Primeiro, cansaço e fadiga do trabalhador, onde movimentos repetitivos poderiam gerar desgaste físico e queda da produtividade. Segundo, trabalhador executado sem planejamento e sem racionalidade. Movimentos dispendiciosos comprometiam a eficiência e a produtividade. Terceiro, as instalações em ambientes físicos inadequados, dificultando o trabalho e comprometendo também a eficiência e a produtividade. O ponto central dos estudos da empresa Western Electric de Hawthorne basearam-se inicialmente na análise do impacto que o ambiente físico, especificamente a iluminação, causava na eficiência e na produtividade do trabalho, medida através da produção obtida. Então, dessa forma, a experiência foi dividida em 3 fases. Na primeira fase da experiência, foram escolhidos 2 grupos de operários que faziam o mesmo trabalho em condições idênticas. Foram escolhidos por observação, sendo devidamente anotados a produção de cada grupo. Um grupo trabalhou sob iluminação variável, enquanto o outro sob iluminação constante. Colocando em evidência o fator iluminação, os pesquisadores esperavam conhecer seus efeitos sobre o rendimento dos trabalhadores. Mas os resultados desse primeiro experimento foram, de certa forma, frustrantes. Não porque não existisse uma relação entre a intensidade da iluminação e produção de cada grupo, mas porque era impossível isolar esse fator de outros que interferiam no processo, especialmente os fatores psicológicos. Por exemplo, quando a intensidade da iluminação aumentava, os trabalhadores se sentiam na obrigação de produzir mais, acontecendo o contrário quando ela diminuía. Quando, no entanto, os pesquisadores trocaram as lâmpadas da sala onde se realizava o experimento, levando os operários a acreditar que a intensidade da iluminação havia aumentado, quando na realidade isso não havia acontecido, a resposta também foi um aumento de produção. Outras experiências desse tipo foram feitas e todas indicaram a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico.
No entanto, os pesquisadores consideraram a influência dos fatores psicológicos como algo negativo, isto é, certa forma interferia nos fatores que eles desejavam inicialmente medir. Com tais conclusões, o foco da pesquisa foi alterado para a busca e a análise das possíveis variáveis que estariam influenciando a produtividade. Daí então iniciou a segunda fase da experiência de Hawthorne, que aconteceu em meados de 1927 e seus estudos foram coordenados e dirigidos por George Elton Mayo e seus colaboradores da Universidade de Harvard e que duraram 5 anos. Foram selecionadas 2 moças que tiveram por incumbência escolher mais 4, formando um grupo de 6 e denominado grupo experimental. As moças tinham incumbência de montar relés de telefone. Os resultados de mais de 1 ano e meio de pesquisa foram surpreendentes. Durante esse período, as condições de trabalho dessas operárias foram modificadas para melhor. Horário de entrada e saída, algumas pausas durante o trabalho para o lanchinho, entre outras. Conforme as mudanças iam sendo introduzidas, a produtividade também aumentava. Num determinado momento, todos esses benefícios foram retirados e eles esperavam que a produtividade diminuísse. Contudo, continuou a aumentar durante alguns meses, até atingir seu ponto máximo. Daí então surgiu a terceira fase da experiência de Hawthorne, que nós vamos ver com a Natália. Olá! Vamos continuar falando sobre a experiência de Hawthorne e entender como se deu a terceira e última fase da pesquisa e os resultados obtidos. Na terceira fase, os pesquisadores fixaram-se nos estudos das relações humanas a fim de encontrarem respostas concretas sobre os resultados das experiências. Eles pouco sabiam acerca dos fatores determinantes das atitudes dos operários em relação à supervisão, aos equipamentos e à própria organização. Em 1928, iniciou-se o programa de entrevistas com os empregados, a fim de conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento dos supervisores. Foi criada também, devido à boa aceitação do programa por parte dos operários e dos supervisores, a Divisão de Pesquisas Industriais, que procurava ampliar o programa de entrevista e praticar o mesmo uma vez ao ano com todos os empregados. O programa revelou a existência de uma organização informal dos operários que trazia conflito, tensão, inquietação e um provável descontentamento por parte deles. Quanto aos resultados da experiência de Hawthorne, o desfecho inicial mostrou não haver relação entre as 2 variáveis produção e iluminação, contrariando as expectativas das companhias elétricas. Foi concluído que outros fatores estavam em jogo além da mera reação de causa e efeito, e esses outros fatores estavam ligados ao homem, à sua motivação, a seu envolvimento com o maior ou menor com a tarefa. Isso foi chamado de efeito Hawthorne. Alguns pesquisadores afirmam que o que Mayo e seu grupo fizeram foi colocar em xeque os pressupostos da teoria clássica, estabelecendo as seguintes proposições. Primeiro, o incentivo econômico não é a única forma motivadora a que o trabalhador responde. Segundo, o trabalhador não se comporta como um ser isolado, mas sim como um membro do grupo. Terceiro, a especialização funcional não cria necessariamente a organização eficiente. É isso, muito obrigado.